Olá, boa noite. Vamos clarear aqui um pouquinho, para me escuro aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou a Marizinha daqui do canal, né? O Poder Está em Mim, né? Eu venho desenvolvendo esse canal aqui, né, com um único objetivo, um único propósito, né? Através da minha jornada de vida e os estudos que eu venho fazendo, eu descobri que tudo depende da ideia de alguém que criou, né? Então, por exemplo, o que é, por exemplo, quem é o ser humano, o que é o universo, tudo, nós temos teorias, nós temos ideias criadas por pessoa na visão, né, dele, em ver como que processa tudo que está à nossa volta, né? Tudo que nós vemos à nossa volta, né? Desculpa aí se eu vou chocar você, mas tudo que tem na nossa volta é criação de ideias do homem. É o homem, o ser humano, que criou, foram os filósofos, foram os religiosos, foram os políticos, né, foram os reis, todo aquele povo todo lá, ele foi criando ideia, ele foi tendo a ilusão do que seria, né? E quando a gente busca, né, pelo autoconhecimento, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, que nós temos que estar buscando o tempo todo. Quando você busca pelo autoconhecimento, né, o primeiro ponto de partida que a gente vai querer saber, né, quem é Deus. A gente parte para esse princípio, né, quem é Deus. Então, o ser humano, né, quem conhece a história desde lá do começo, né, as pessoas foram tecendo teorias, porque não tinha a condição de provar realmente, né, o que é isso, o que é aquilo. E as coisas foram desenvolvendo, né, como uma evolução. A criação, por exemplo, né, todos baseiam na criação, baseado lá, né, na Bíblia, que é o escrito no Pentateuco, por Moisés. Né? Aquela é a visão dele, a visão que ele tinha de criação, né? Os filósofos tinham outra visão, e assim por diante. E foi acumulando tudo. Infelizmente, o homem hoje deixou de ter ideia do que seria lá atrás. Alguns ainda não estão apresentando, tipo os reptilianos que criaram esse Deus que existe por aí, seres estelares, né? Mas cada um tem o direito de tecer a sua ideia, de acreditar naquilo que ele está, porque dentro de nós está todos os reinos, tudo que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender está dentro de nós, mas o ser humano ainda, ele não se deu conta disso, né? Ele não se deu conta disso, não nos é ensinado. A religiosidade, ela ensina uma dependência total dela, o que ela diz tem que ser verdade, você não pode adiantar nem um milímetro sequer, porque não aceita, né? A Matrix, ela não aceita. E aqui eu estou para trazer para vocês um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo. Eu quero deixar claro, eu trabalho sob orientação de uns mestres estelares aí, né? Que estão me orientando para fazer esse trabalho, né? Mas que é a minha ideia, a minha teoria. Eu não estou querendo discordar ninguém, senão daquilo, eu estou tecendo a minha teoria. E, de repente, né, você achar que, de repente, isso aqui está casando com o que você está pensando, você também poderá criar a sua teoria. O que eu estou tentando fazer aqui nesse canal e no outro é puxar o fiozinho da vida emaranhada que é de todo mundo, para que o ser humano aprenda a ser independente, a criar as suas ideias, a fazer a sua vida dar certo, né, mediante os propósitos que ele tem para ele. Porque até então, quando você segue uma ideia dele, você está seguindo o propósito de outra pessoa. Tá? E aquilo só funciona com aquela pessoa que está criando. Então, veja bem, o propósito do universo. Por que existe o universo? Né? Então, se toda ideia é criada exclusivamente para entender um propósito, né, nós podemos concluir que o propósito para explicar a existência depende exclusivamente da mente de quem vê. Não é verdade? Eu vejo pelo estudo que eu venho fazendo, eu vejo dessa maneira. Lá atrás, o Moisés via daquela maneira, Sócrates via de outro, Platão via de outra maneira. Hoje, os filósofos que temos hoje, eles veem completamente de outra maneira. Né? Os místicos, eles têm uma visão de que são os seres estelares que criaram tudo que tem aqui, então cada um tem a sua visão. E não tem como você contestar, você julgar, você está errado, porque tem um Deus. Não, porque cada um é dono da sua própria verdade. Né? Ele acredita. Agora, se o outro quiser acreditar, é um direito do outro. Tem muita gente acreditando em coisas criadas por homens e acha que é a realidade. Não é. Não é a realidade.
Um dia você vai descobrir que você estava seguindo uma ilusão alheia. Tá? Então, prestem atenção quem vocês estão seguindo, onde vocês colocaram a âncora de vocês, como que vocês estão fazendo a vida de vocês seguir adiante. Vocês têm um propósito de vida? Vocês escreveram a própria história que é legal para vocês ou vocês estão seguindo a matriz? Né? Então, nesse contexto, para entender o propósito do universo, nós temos que explorar assuntos sobre a ótica da perspectiva científica, ou seja, né, a cosmologia. Né? A cosmologia. Científico, ele acredita no cosmos, né? Como começou as coisas. Né? Na perspectiva, por exemplo, a evolução, né? Eles acreditam muito na evolução. Na perspectiva filosófica, né? O existencialismo. Na filosofia, a coisa existiu, foi expandindo, e aconteceu o que nós somos hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Né? Na perspectiva teológica, é a metafísica, né? Teoria das formas, toda aquela história lá, teologia, que tem um criador, que ele que criou, é você desenvolver o seu lado místico, a sua fé, né? Trazendo aí, tentando empoderar o ser humano para que ele possa desenvolver aqui onde nós estamos no planeta Terra, algo que seja, que faça com que a humanidade evolua. Tá? E na perspectiva biológica também é evolutiva. A evolução. Para a biologia, que é muito apegada com a científica, né? Tudo evoluiu. No começo era só água, era só terra, depois surgiram as bactérias, foi surgindo as coisas que foram acontecendo. É o reino animal, é o reino vegetal, é o reino mineral, buscando o seu espaço, né? Até que chegou, né? Então, é o reino mineral expandindo, depois é o reino vegetal expandindo, depois é o reino animal se expandindo, e por último o reino humanal. Humanal que somos nós, que nós expandimos, né, com consciência, com sabedoria, mas infelizmente nós não aplicamos, nós usamos apenas 10% da nossa vida. Tá? E quando, na realidade, nós estamos aqui para coordenar as coisas, para evoluir, para se modernizar. O ser humano ainda tende a viver há 3 mil anos atrás, quando essa lenda veio aqui, acabou com todas aquelas ideias da antiguidade, e ele trouxe a ideia diferente. Olha, vocês estão acreditando errado, ninguém precisa sacrificar animal nenhum para acreditar que tem um Criador. O Criador está dentro de vocês, é o Deus que está dentro de vocês. Ele veio aqui falando isso, você pode se curar, você pode começar com as suas células se curar, você tem que ter um equilíbrio. Né? Nós somos formados, né, por corpos, nós somos uma alma que adquiriu um corpo físico para viver aqui nesse planeta, para poder evoluir. Essa é a nossa teoria, que nós não podemos mudar. Nós estamos aqui para evoluir. Ninguém está aqui para sofrer, para continuar sofrendo, para continuar vivendo numa prisão, que é essa roda necessária. Nós estamos aqui para evoluir a alma. Tá? Então, todas essas áreas aqui, elas tomam como base a teoria, a suposição. Então, de repente, Moisés lá, ele supôs como surgiu a criação, e ele escreveu, para passar aquela orientação para o povo da época, o povo. Quem criou a religiosidade foram os sumérios, hoje tudo surgiu no judaísmo, eles eram um povo muito evoluído na Mesopotâmia, e para ordenar a sociedade, eles foram escrevendo códigos, escrevendo livros, baseado na matemática, mas tendeu mais para o lado religioso da coisa. Tá? Aí ficou mais assim, os sumérios se apegaram naquilo como se fosse algo dito por Deus. Pode até ser, mas por quê? Porque quando você tem uma ideia, quando você tem aí um propósito, é o Deus seu, o Deus interior falando para você, você pode até ter certeza daquilo que é a realidade, mas é para você vivenciar aquilo, para você fazer a coisa acontecer. Né? E de repente, né, você com recurso, você pode desenvolver algo e deixar como legado para a sociedade. Então, o nosso propósito é esse. Né? Nós não estamos fazendo a nossa parte, a gente está delegando, simplesmente acreditando na ideia do outro, seguindo a ideia de 3 mil anos atrás, e não estamos evoluindo em consciência, em sabedoria. Tá? Precisamos perder isso aí. Né? Então, porque é o seguinte, a realidade do que é
porque existe para que existe, e principalmente quando se trata de algo que ainda não conseguimos alcançar. Naquele tempo, né, eles supunham que a Terra era redonda, mas não conseguia chegar até lá. Muitos supunham que o Sol era um Deus, porque o Sol ele só iluminava durante o dia, apagava de noite. Eu já falei muito essa história aí, entendeu? Quando o ser humano começou a morrer, né, eles queriam entender o que é a morte, eles começaram a inventar religião. Tem um ser aí que está matando o povo, aí chega na hora ele mata, então vamos entender por quê. E foram surgindo teorias, teorias e mais teorias, são apenas teorias. E nós estamos vivendo de teorias alheias, né? Por exemplo, para atender a perspectiva científica, o universo não possui um propósito. O universo não possui, de acordo com a ciência, o universo não possui um propósito para existir, mas sim, ele possui uma causa, ou seja, o que causou o universo. O lado científico conclui que, né, o que resultou no universo é apenas o resultado de leis físicas e flutuações quânticas. Por isso a importância de estudar física quântica, mas essa ideia aqui, ela surgiu, né, muito depois que o ser humano estava evoluindo, entendeu? Pela teoria das cordas, pela física quântica. Até então, né, Isaac Newton, que descobriu a física, depois dele, que começaram a crescer essas teorias aqui de física quântica, né? E quando chegou à conclusão, né, que o universo surgiu do resultado das leis físicas, tá? Ou seja, é algo que nós seres conscientes atribuímos a ele. Que os seres que têm consciência, que eles estão entendendo, atribuem à física quântica muita coisa. Então, você precisa ir se modernizando, você precisa evoluir. Né? Para a filosofia, o universo apenas é entender o porquê ou para quê está fora da questão. A filosofia, ela não interessa entender por que existe e para que existe, né? Nós, seres humanos, nós nascemos em um mundo sem manual de instrução. Ninguém vem com manual de instrução. Né? Ele é pré-definido. Você vai lá, você vai fazer aquilo. Não tem, você não vem com aquele manual lá para o seu pai, sua mãe fazer de você aquilo que precisa ser feito. Então, nós temos a liberdade e a responsabilidade de criar nosso próprio propósito. É você que vai criar. Dois seres humanos se unem, formam um corpo, a alma toma posta aquilo ali, a alma já tem evolução nas várias encarnações que ela teve, e ela chega aqui, ela precisa continuar essa evolução. É assim que processa. Não, veja bem, é a minha teoria, tá? Baseado no estudo que eu fiz. Eu estou citando aqui a minha teoria, que de repente você pode pensar, repensar, você pode ter outra teoria, né? Cada um tem a sua teoria. A gente, por isso que você não pode chegar, você está acreditando em algo errado. Não, cada um tem a sua. No meu entender, é assim que processa. Pelo meu grau de evolução, pelo meu grau de conhecimento que eu estou atingindo, eu cheguei a essa conclusão que estou expondo aqui para que você, cutucando você, para que você possa também buscar entender o que é o universo para você. Ah, Ciclana, mas para que eu preciso saber disso? Sim, para você entender o seu propósito, para você mudar a maneira de você pensar a vida, para você adquirir a sua liberdade, para ser feliz, para viver a vida como é para ser vivida. Nós vivemos como escravos de instituições, escravos aí presos no sistema, né, que não acrescenta nada. Pelo contrário, eles nos dominam pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela pandemia, pela epidemia, pela doença. Né? E daí a pessoa, pelo medo de morrer, ela fica presa ali naquela energia, seguindo essa ou aquela instituição, e ela não vai para frente, tá? Fica estacionada, tá? Não evolui. Né? Então, na perspectiva teológica e mística, se aplica a ideia de que toda ideia atende a um propósito. A teologia e a mística, ela tem isso aí, né? E o universo seria a expressão de uma vontade criadora. Ou seja, um criador, alguém criou tudo isso para que houvesse um propósito. Primeiro, o ser humano, ele não ainda tem a consciência de descrever quem é esse criador. Nós não temos essa capacidade ainda, com toda a evolução que a gente vem tendo, a gente não conseguiu ainda alcançar o que seria esse criador, como surgiram tudo. A gente tem uma ideia limitada disso, até onde a nossa mente alcança. Nós sabemos que as consciências foram
elas foram expandindo, está escrito lá na Bíblia, inclusive no começo lá, eu vou falar depois a ideia de Moisés sobre a criação, né? As consciências se expandiram, da bactéria, surgiu o reino animal, o reino vegetal, e assim por diante, e de lá vem acontecendo a evolução. Né? Então, o universo seria essa expressão criadora, servindo como um palco para a evolução da consciência, o aprendizado espiritual ou a manifestação de uma inteligência superior em nós, né, que a gente chama de espírito, nada mais é do que a alma, a consciência, o espírito, né? Ele se manifesta de uma maneira inteligente, é o superior no ser humano, no humanal, entendeu? Que pode ser qualquer um ou qualquer coisa viável no momento da formulação da ideia. Tá? Então, no momento que você formula uma ideia, né, para você seguir aquela ideia, você pode tanto usar da filosofia, como da ciência, como da teologia, e depende do seu conhecimento, do seu entendimento das coisas. Tá? Então, na perspectiva biológica evolutiva, o propósito do universo, ou da vida no universo, é a auto-organização. Ou seja, uma organização, eles vão seguindo aquela organização e as complexidades. Né? O cosmos estaria acordando, né? E tentando entender a si mesmo através de nós. Então, o universo se manifesta através de nós, seres humanos. Entendeu? É aí que ele vai evoluindo. Conforme você vai lançando as suas ideias, fazendo acontecer, o universo todo ele vai expandindo, ele vai evoluindo, vai acontecendo coisa. Porque aqui tudo um mexe aqui, outro mexe ali, vai acontecendo as coisas. Mas isso não quer dizer que é o Criador que está fazendo isso. Não é. São as ideias, são os seres humanos que estão ali manipulando as ideias e as coisas vão acontecendo. Tá? Se o universo é apenas uma ideia, o seu propósito é a experiência, né? E existe para preencher os espaços vazios, né? A experiência existe para isso, para preencher esses espaços vazios. O universo é um cenário mútuo, ele não tem, ele é parado, ele não fala, ele é indiferente. E nós, os roteiristas, essa história onde há necessidade de entender para que existe. Então, o ser humano é o roteirista. É nós que estamos movimentando todo esse universo aqui. Nós estamos fazendo o roteiro. Cada um faz o seu roteiro. Por que existe a organização? Por exemplo, uma organização católica, por exemplo, religiosa. Ali, todas aquelas pessoas ali, elas têm a mesma ideia sobre a criação. Elas não mudam. O judaísmo, a ideia do Moisés. A igreja, aquela a biologia, aquela ideia. Então, a sociedade, ela divide em segmento para entender para que existe. Né? É mais uma ferramenta da nossa mente. Tá? Então, você pode seguir qualquer uma delas. É por isso que o ser humano, muitos têm religião, muitos se unem com outras pessoas para fazer estudo. Né? Os filósofos, quem tem a tendência à filosofia, ele vai buscar na filosofia. Mas nós somos, né, aqui os roteiristas dessa história. É nós que estamos escrevendo. Não é um criador que está criando, ele já colocou tudo aqui, quando aconteceu o Big Bang lá, aquela explosão enorme, né, que aconteceu, cada um foi para o seu lugar. E o ser humano é que está fazendo a história acontecer. Quem movimenta o universo é o ser humano, ele é o universo em movimento. Dentro de nós, na nossa mente, existem todos os conhecimentos de tudo. Basta que você acesse, né, o seu potencial para que você entenda o que eu estou falando aqui. E isso é muito interessante. Né? Nós projetamos ódio no caos para tornar a existência suportável e funcional. Nós criamos situações para estar aqui. Entendeu? E a igreja, por sua vez, ela colocou muito por causa da superstição, o povo era muito supersticioso, estão falando, existe inferno, existe céu, existe a morte, quem não for bonzinho vai para o inferno. Quer dizer, são coisas para fazer com que a pessoa acorde, a ideia de outro. Né? Entendeu? Então a pessoa, não, eu acho que assim, eu lanço aquela ideia, porque Jesus, quando ele veio aqui, o verdadeiro Sananda, porque a evolução do mundo, ela aconteceu aqui. Quando, né, o homem ambiental lá na África, ele começou, na Mesopotâmia, os sumérios, começaram a ter entendimento sobre a sociedade, eles montaram a sociedade. Eles construíram templos, eles descobriram a escrita, descobriram tudo, eles deram o primeiro passo. Né?
Então, evoluindo e foram escrevendo aquilo que eles imaginavam que eram, né? De repente, né, surgiu ali o Império Romano veio, tomou posse de tudo aquilo e falou, não, quem vai cuidar disso agora é a religião. E nós temos uma figura muito importante na Igreja Católica, que é o Santo Agostinho, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Esses, sim, são santos que fizeram parte da evolução. E eles, né, trouxeram na religiosidade o trabalho de fazer o outro ser humano desenvolver. Mas uniu-se em uma organização. E aquilo com o tempo foi mudando aquela história toda. A religião era ligada com a política, era o monarca, ou era o rei, ou era o faraó, era ele que determinava, ele julgava, ele era Deus, ele que determinava as leis, ele que fazia tudo, ele é considerado um Deus. Né? Lá na época do judaísmo, somente os rabinos é que tinham o direito de conversar com Deus, ninguém tinha mais, eram eles existia uma classe, eles formaram uma casta, né? Como é formado hoje, estava o presidente, o senador, o deputado, depois tinha o governador, tem assim por diante. Para você chegar até o presidente, tem que passar por toda essa turma aí. Então, para chegar até Deus, você precisa passar por todas essas histórias todas aí que eles inventaram, você tem que chegar para o monarca, falar para ele o que você queria, o monarca ia, falava com o rabino ia, e você nunca era recebido lá no centro do templo de Salomão. Salomão, quando ele fez o templo, né, existia uma parte lá que só os rabinos mesmo que se reuniam, aqueles que achavam que eles eram deuses, que eles eram os únicos que podiam conversar com o Criador. Não sei onde eles tiraram isso, mas o cara que montou essa ideia era um gênio, entendeu? E quando Martinho Lutero ele se revoltou contra uma porção de coisas erradas nessa organização, ele criou o protestantismo, ele protestou. E assim vem acontecendo as várias religiões. Aquele outro vai lá e não aceita aquilo, ele cria uma religião. Outro vai lá e não aceita. Está errado? Não está. Errado é quem segue. Entendeu? O pastor não é errado. Errado é quem está seguindo essas ideias alheias. Ele tem que ter ideia dele. Tá? É isso que precisa. Então, nós somos uma parte do universo que parou de apenas acontecer. Nós não estamos acontecendo mais. E quando Jesus veio para cá, ele falou assim, olha aqui, minha gente, vocês estão toda... Jesus foi morto, não foi para salvar ninguém. Ele foi morto porque ele se rebelou contra o sistema. Ele falou, você pode se curar através da fé, você não precisa ficar brigando com o César por causa do dinheiro dele, você pode criar o seu valor, ele explicou isso. Você pode, porque você vai sobrepor sobre a morte, ninguém morre, é a alma. Jesus me ensinou isso. Ele acabou com toda aquela história do Velho Testamento que vinha trazendo aquela ideia, né, de quem com ferro fere, com fogo será ferido, aquela história toda, a lei do Italião, tudo, ele cortou tudo, não precisa disso, o ser humano não precisa disso, né? Não precisa disso, o ser humano, ele pode viver diferente, ninguém vai morrer, só que tiraram isso, pera lá, nós matamos, vamos matar esse ser aí, porque ele está propagando algo, né, que vai acabar com o sistema, por isso que o Judas fez, o Judas chegou, falou, o rabino falou, olha, tem um cara lá que está indo contra toda a ideia de vocês. Vocês têm uma ideia do judaísmo e está indo contra. Né? Aí o que os rabinos fizeram? Foram lá para o César e falaram para ele, olha, tem um cara aí que você precisa dar um jeito nele. Né? Foi quando ele foi preso e o conspirado falou, não, eu lavo minha mão, ele não fez nada de errado para mim, por que eu vou ter que matá-lo? Né? Então, na verdade, né, a história é bem outra. E quando a gente começa a buscar por isso, a gente começa a entender qual é o meu propósito aqui, o que eu preciso fazer para ser feliz. Né? Então, Jesus é o maior mestre que veio fazer essa divisão. Em 1965, nós quase conseguimos ter uma evolução diferente aí, né? Mas as pessoas envolvidas, eles começaram se envolveram com droga, porque eles queriam, não tinham um líder religioso, um líder que coordenasse aquele povo, né? O próprio governo começou a dar droga para eles, né? Alguém que já assistiu minhas lives sabe do que eu estou falando. Então, aconteceu ali, daí a igreja acordou, criou-se na Igreja Católica Tradição Nova, surgiram essas igrejas pentecostais, querendo fazer uma reforma naquilo que eles vinham acreditando. Mas com o mesmo princípio, com a mesma ideia de aprisionar você naquele sistema para eles dominarem na situação. Tá? Aí está errado. Então, aqui, né, é o seguinte, no final, se não há um propósito pré-fabricado, né, não há como errar, porque toda e qualquer ideia é válida.
Então não adianta você falar minha igreja melhor do que a sua, eu estou falando a verdade, que meu Deus é verdadeiro, ninguém tem essa consciência, ninguém sabe. Ah, mas esse Deus aí, vai com Deus, Deus fez isso, esse Deus aí foi inventado. Ele foi inventado pelos reptilianos, né? Pelos Ananuki, que são seres estelares que hoje estão em outros planetas, que perderam o planeta deles, né? Eles que criaram esse Deus aí para o pessoal, e colocou Deus lá em cima, ou seja, você tem que fazer tudo bonitinho que nós mandamos, porque senão você vai para o inferno. O inferno, antigamente, a Terra era plana, por isso que muitas pessoas foram condenadas à Terra plana, achando que foi ele que criou. Não foi. A Terra plana era a ideia que tinha antigamente. A Terra era plana, embaixo era o inferno, em cima era o céu, as pessoas boazinhas morriam tudo lá para o céu, os malzinhos tudo lá para o inferno, e aqui ficava o ser humano. Aqui na parte plana ficava o ser humano. No Japão, nessa época, não existia mais, né? O Japão ficou muito lá, fica para baixo, mas fica difícil. Então, é complicado isso, né? Então, e com a evolução, né? Daí o cara descobriu lá que a Terra era redonda, botaram na igreja católica, botou ele na fogueira, na calcada. Quantos filósofos não foram mortos? O Sócrates, como se conta. Assim por diante, que ele era pressionado, Giordano Bruno. Eles foram pressionados porque eles queriam falar a verdade, né? Aquelas pessoas, aqueles curandeiros que apareciam com ervas, ajudavam a pessoa a se curar, foram todos mortos na fogueira pela própria religião, porque eles estavam indo contra o sistema. De repente, eles são uma ameaça. Então, Jesus foi a maior ameaça que aconteceu e ele deixou um marco na história porque ele veio e fez a parte dele. Ele despertou um ser na 24ª dimensão, ele trouxe esse conhecimento, essa sabedoria. Olha, Deus está dentro de você, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Você não precisa buscar o seu Criador, o Deus, em capela nenhuma, em templo nenhum, ele está aí dentro de você. Basta você acessar, que você se cura, que você faz a sua vida acontecer. Não tenha medo da morte, porque você não vai morrer. A alma é eterna. O que morre é esse corpo. Nós somos uma alma que possui um corpo para evoluir. Quando é que nós vamos entender isso? Né? Quando é que nós vamos entender isso? Se eu sou uma alma que possui um corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, porque quanto mais tempo meu corpo viver, mais eu vou ter oportunidade de me expandir aqui nesse planeta. Né? Entenderam? Então é mais ou menos isso que a gente tem que ter. O sentido que você inventa, ou a ideia que você cria, ela é tão real e válida quanto qualquer lei da física ou teoria científica religiosa. Ela tem valor, porque você está criando aquela situação para você seguir. Sendo o propósito algo que criamos, nossa capacidade de inventar sentido, nossa espécie ganhou benefícios evolutivos concretos. Né? Com essa ideia de estar criando, nós conseguimos a coesão social, a resiliência psicológica, a redução da ansiedade. Quando vários povos criam mitos e propósito e compartilham isso, né, permitem que mais pessoas colaborem em prol de um objetivo, dando força para a ideia escolhida. É o caso da religião. Né? Quanto mais, por exemplo, eu estou tentando aqui levar esse canal, expandir esse canal, para que mais pessoas busquem dentro de você o propósito da sua vida, criar suas próprias ideias. Né? E eu estou tendo sucesso nisso, que tem muitas pessoas entrando em conexão consigo mesmo e mudando a própria vida. No outro canal lá, eu faço a leitura de cartas para a segunda vida, né? Eu uso os arquétipos, eu uso as cartas, o tarô, como arquétipo para encontrar a evolução. Eu não acredito em adivinações. Eu acho que não existe premonição para uma outra pessoa. A premonição eu vou fazer para mim. Né? Eu escrevo uma ideia para mim, eu vou seguir aquilo lá, eu vou alcançar meu objetivo. Né? Eu vou ouvir a minha intuição para mim. Eu não acredito que, de repente, eu estou aqui tirando uma energia para a pessoa, uma carta, ouviu? O seu ser amado lá, o casamento acabou, ele vai voltar para você, tá? Você vai arrumar um emprego, isso não existe. Mas isso depende do empenho que a pessoa está dando. Então, de repente, se você cria propósito, se você cria suas próprias ideias, você não vai ter problema nessa área. Você começa a buscar, começa a acreditar, desperta o guerreiro que existe dentro de você. Né? A nossa mente, ela precisa de símbolos, ela precisa... Eu vou fazer um vídeo sobre símbolos. Ela precisa de arquétipos, né? Porque a mente, ela foca no objeto. Né? É assim que... E quando você acredita que algo existe, e por quê?
o indivíduo que acredita nessa ideia, ele suporta privações e excessos. O propósito, ele atua como um amortecedor da existência. Quando você estabelece um propósito, né, e você tem aquele impulso de seguir aquele propósito, isso aí serve como um amortecedor da existência. Ou seja, eu não estou aqui à toa, eu estou aqui para seguir um propósito, para fazer a coisa acontecer. E aqui nós podemos citar o papel a ser desempenhado pela religião, quando diz que existe um Deus, né, comandando tudo e todos. A igreja, ela tem essa definição aqui. Ela desempenha, a religião, ela desempenha esse papel. O cérebro humano, ele detesta incerteza. Então, criar uma narrativa de propósito transforma um caos imprevisível em um ambiente com regras e metas. Pode ver, a igreja, ela tem regras. Né? Para alcançar uma meta, por exemplo, para você alcançar aí o auge da paz, da existência, você não pode pecar. Né? Se você pecar, você vai para o inferno. Acabou para você. Né? Tem um Deus lá que está julgando você. Então, eles têm regras para estabelecer uma meta. Né? Para você ficar lá na igreja o tempo todo, né? Você precisa seguir aquilo que eles querem. Tá? Você precisa pagar um dízimo. Se não pagar, você vai ficar pobre. São metas. Então, por que você não faz a sua meta? Por que eu não posso ter a minha meta? Porque eu não posso ter... organização religiosa, cria, né? A organização religiosa, ela cria regras e metas para você. Ela está criando para você. Ela não cria, ela cria para ela ter o domínio, ela precisa criar metas. Qualquer instituição religiosa. Instituição política é a mesma coisa. Então as pessoas se perdem muito, né? Falar, o cristianismo fez milagre, olha lá. Antigamente, pessoal, então você tem Deus, pátria e família. Não. O cristianismo, ele pecou muito. Ele fez muitas coisas erradas, porque ele determinou, você vai seguir a minha regra, você vai fazer o que eu quero, você não precisa fazer nada. Porque você não está dentro da cara, só você pagar disso, não pecar, você não fazer nada errado. Não, ele não deu a sua consciência, a ideia de você pensar, de você analisar o que é melhor para você. Ele não deu isso, ele me ensinou. Ninguém nos ensinou para assim, olha, se você tiver pensamentos negativos, seu dia vai ser péssimo. Se você começar a vibrar nessa energia negativa, você vai desenvolver ideias ruins a seu respeito. Então, você precisa alimentar a sua mente, o seu coração com amor incondicional. Você precisa fazer metas que sejam benéficas para todos. É o caso dos relacionamentos amorosos. Está todo mundo entendendo errado. Acha que o relacionamento amoroso é você ter um camarada lá, você casa com ele, o casamento já é físico, é a instituição que criou para organizar a sociedade, não tem nada a ver com a alma, já inventaram a tal de alma gêmea, isso também não existe. Quando o ser humano ele encontra a alma gêmea, acabou, ele vira um, porque nós éramos lá antigamente, né? Uma única pessoa, tanto com o masculino e o feminino dentro de nós. Entendeu? Houve a divisão, né? Homem e mulher, e daí surgiu uma confusão aí, que o homem vem fazendo essas confusões aí para entender uma coisa, para entender e está criando um monte de confusão. Então, veja bem, você poupa a sua necessidade de criar. Quando a igreja cria para você, quando a política cria, você não precisa criar nada. Aí você fica sentado lá em berço esplêndido, fazendo o que eles querem, né? Por exemplo, mas eu votei na pessoa, aquela pessoa é maravilhosa, ela é boa para caramba. Olha o sistema, olha lá o partido, quem manda é o partido, não é a pessoa que está mandando. Por melhor que seja, se você coloca o teu pai lá, ele vai ter que seguir o partido, entenda isso. Entenda isso, se você está numa organização religiosa, você tem que ficar sentado na sua casa esperando que quem vai criar as coisas para você, são eles, não é você. Tá? Então, eu penso, né? E para você aqui, eu crio, né, para você. Então, a religião, ela fala isso, eu penso para você, eu crio para você, e você apenas segue e vive as regras impostas por mim. A organização, ela determina isso. E nós temos que sair dessa matriz. Quem é o outro? Por exemplo, quem sou eu para criar alguma coisa para vocês? Eu não sou ninguém. Eu apenas estou... É aquela história que Jesus falou, nunca deu peixe. Deu a vara para o camarada pescar. Deu oportunidade para ele pensar. Foi o que foi dado o livre-arbítrio para nós. Então, se você comete erros, você autorizou. É você que participou daquela criação. Entendeu?
Isso dá à religiosidade uma conotação de sistemas operacionais mentais. Eles trabalham com a mente da pessoa, né? Assim como o software, entendeu? Eles trabalham como se fosse um software. E aqui, o que é software? É um conjunto de instruções, dados, são programas que orientam o funcionamento. Eles fazem o programa e eles orientam como que o ser humano precisa funcionar, como o ser humano vai trabalhar todas aquelas ideias que ele tem. Tá? As instituições, elas organizam dados. A instituição, ela pega dados. Tem esse povo aqui que está tendo problema financeiro, por quê? Não está tendo consciência, então nós vamos fazer um projeto aqui. Tá vendo? Está tendo muita pandemia, vamos tentar tomar vacina. Todo mundo toma vacina, solta o vírus aí para todo mundo fica imunizado, pronto. Acabou. Aqui, principalmente, eu vou falar do Brasil, no mundo inteiro assim, não se faz uma prevenção de uma doença. Eles sempre estão lançando aqui, por que tem muito doce no mercado? Para a vida não ser amarga, né? Porque a pessoa, quando ela consome o açúcar, né? Ela fica mais feliz, ela esquece que é uma droga. Açúcar é uma droga, né? Por que não tira a droga do mercado? Porque muitas pessoas se sentem realizadas felizes com a droga. Então, você que tem que afastar dessas ideias. Você que fala, não, você não acredita. Né? Eu vou consumir açúcar demais, vou ficar diabético. Eu vou consumir uma droga, eu vou partir para o crime agora? Não quero isso, eu não preciso disso. A minha mente está além disso, entendeu? Então, as instituições, elas organizam dados, né, em uma interface útil, né, as religiões, ideologias, organizam experiências humanas caóticas, são caóticas, não existem mais, em uma estrutura de recompensa moral, de pertencimento, causando impacto na realidade física. Né? Então, elas constroem catedrais, elas movem exército, editam leis para moldar o mundo material. Achar que você está seguindo uma organização religiosa, você vai para o céu, né? Porque vem daí um católico, morre alguém e fala, você está à direita do pai, mas que pai é esse? Aonde está esse pai? Entendeu? A igreja ensina assim. Né? Você casou, teve um filho, Deus te abençoou. Né? Acontece que o relacionamento amoroso ele tem que ter um propósito. Quando tem o amor a ser desenvolvido nas pessoas, é valor. Quando eu morri, se você vibra no amor incondicional, você adquire o amor por valor, né? Você traz a paz, aí sim você vai lá para o céu, vamos assim dizer, né? Porque a alma, ela prima pela arte, pela beleza, pelas coisas belas. Pode ver, a pessoa, quando ela está envolvida pela alma, né? Ela não consegue mais ouvir o ruído, ela quer o silêncio, ela sabe que ela vai estar em contato com o verdadeiro Criador, com a sua alma através do silêncio. Ela fala pouco, ela ouve mais. Não tem aquele interesse de chegar para a pessoa e falar, você fazer isso, fazer aquilo. Ela não tem. A não ser quando é um propósito, quando é uma missão. Eu tenho por missão abrir esse canal aqui para acordar as pessoas, né? Eu quero amanhã, quando eu preciso disso, isso aí é o que eu venho trazendo na minha evolução de alma, entendeu? É deixar um marco na sociedade. Não precisa que ninguém, o mentor fala, você não precisa preocupar se você está seguindo ou não. Se você entender o propósito, você já se tornou o seu próprio mestre. Ele fala isso para mim, né? Se da estrela de ordem, de todos que eu sigo, ele fala isso para mim. Se você conseguir entender o que você está fazendo, você já é o seu mestre. Então, não se preocupa se no canal tem 1.000, tem 10.000, tem 50.000 seguidores. Isso não é o seu propósito. O seu propósito é levar o conhecimento. Se a pessoa tiver interesse, ela vai buscar. Se ela não tiver, ela continua no mesmo. Continua lá buscando no canal do vizinho lá, adivinhar se ela tem horário vai voltar. Né? Como é que vai ser? Ela vai sarar da doença, mas ela não prestou atenção que a doença não está só no corpo físico, está na alma também. Tem médicos acordando para isso. A medicina chinesa, ela traz muito isso. A pessoa, quando ela está adoecida, ela cuida tanto do corpo físico como do corpo mental. Tem que cuidar dos dois corpos. Porque a doença, ela começa na alma. Ela começa no corpo mental, depois que ela se propaga no corpo físico. Né? É preciso entender isso. E ninguém explica isso para ninguém. Então, você tem que buscar autoconhecimento, sabedoria, entender as coisas para fazer a vida seguir em frente.
A ficção estratégica, ela acaba moldando o mundo material, de forma mais potente do que muitos fatos biológicos. Tá? Pode ver, né? A ficção estratégica, quando você busca aí, né, tem muitos filmes aí de ficção que é incrível, né? Eles estão dando o recado deles aí sutilmente. Ainda antigamente, né, se você falasse alguma coisa, você ia para a fogueira, né? A igreja católica não ia queimar, essa bruxa, isso aqui. Hoje em dia a gente está tendo mais liberdade, né, para falar as coisas, né? Se bem que ainda tem umas artimanhas, às vezes derruba o canal, tem aqueles fanáticos que vêm falar, você é doido, lava a roupa, você está fazendo o que não deve, sabe? Ainda tem aqueles fanáticos, né? Que está defendendo a organização ali com unhas e dentes, né? Medo, isso é medo. É medo do novo, é medo de seguir algo e não sabe onde vai dar. Então, é a falta de capacidade, a falta de potencialidade, a falta de realmente acreditar no Criador que existe dentro dele mesmo. Então, acredite, o ser humano, ele é poderoso. Existe dentro de nós, né, um poder muito grande. Nós somos capazes de criar o que quisermos, através das nossas próprias ideias, e que elas sejam válidas para nós. Né? O nosso papel é ensinar para os nossos descendentes que cria a sua própria ideia, que respeite as leis da natureza. Tá? É aí que ele consegue ser feliz, ser próspero, ter tudo o que ele quer na vida. Tá bom? Muito obrigada aqui pela sua participação. Gostou aí do trabalho que eu estou desenvolvendo? Se inscreva no canal, dá um like, faça comentário, ative o sininho, né? Para que nós possamos ampliar esse canal e levar mais conhecimento para as pessoas, despertar o interesse nas pessoas para que busquem a sabedoria dentro de si, para que tenham interesse de sair da matriz e realizar coisas importantes para a sociedade. Gratidão. Namastê.